Saudações, prezados. E aí paramos no estômago. Vemos que é um órgão muito interessante, muito importante no sentido da fragmentação dos alimentos que ingerimos, sob a ótica mecânica e química. E é claro que a fisiologia discorrerá muito mais precisamente com detalhes essa situação. Estamos aqui na anatomia. O estômago é um órgão do quadrante superior esquerdo da cavidade abdominal, muito intimamente relacionado ali com o baço, músculo diafragma, o rim esquerdo, a glândula suprarrenal esquerda. Então, fizemos essa verificação e passemos à frente para falar dos intestinos, especialmente agora do intestino delgado, é onde ocorre a principal fase da digestão, no intestino delgado. E desde já, saibamos, o intestino delgado é constituído pelo duodeno, pelo jejuno e pelo íleo. Não confundir íleo com íleo. Íleo é uma parte do osso do quadril. Íleo é uma das partes do intestino delgado. Perfeito? Então, onde ocorre a principal parte da digestão, intestino delgado, e vai desde o piloro até a chamada junção ileocólica, que é a junção do íleo justamente com a primeira parte do intestino grosso, que é o seco. Perfeito? Então, podem ir aí cerca de 5 a 7 metros de intestino delgado. Como eu falei para vocês, nós temos a constituição do intestino delgado como sendo o duodeno, que é a primeira parte, e o jejuno e o íleo, que se confundem bastante. No vivo é mais fácil, é mais perceptível você saber a diferença do íleo, mas nos laboratórios de anatomia eu costumo conversar com os meus estudantes que eu sei onde começa o jejuno, que é na flexura duodeno-jejunal, já no fim do duodeno, mas eu não sei onde ele termina. Eu sei onde termina o íleo, que é na junção ileocólica, mas eu não sei onde começa o íleo. Correto? Justamente porque são várias alças intestinais em relação ao intestino delgado e há diferenças, tá? Mas normalmente lá no cadáver, no estudo do laboratório, você não consegue distinguir bem e só dessa forma. Repito, eu sei onde começa o jejuno, que é na flexura do duodeno jejunal, mas eu não sei exatamente onde termina. E o íleo, eu sei onde ele termina, que é na junção ileocólica, mas eu não sei onde ele começa. Muito bem. Um pouco rouco aqui, que a semana foi corrida, mas graças a Deus estamos bem com saúde. Pessoal, o alimento é completamente digerido no interior do intestino delgado. O intestino delgado tem um revestimento interno, obviamente, que é adequadíssimo para absorver nutrientes. Então, se você pegar a histologia da parede do intestino delgado, você vai perceber que arquitetura perfeita para que os nutrientes sejam absorvidos. Absorvidos e vão cair aonde, meus queridos? Na corrente sanguínea, ok? E isso vai ser levado ao fígado, por meio, em última instância, da veia porta do fígado. O fígado precisa metabolizar esses nutrientes, transformá-los em elementos que sim, que as células possam aproveitar. Então eles precisam primeiro ser processados no fígado, com exceção dos lipídios que vão via linfática, nós já falamos a respeito disso. Então, nessa ilustração do professor Frank Netter, o aumento maior, né, e sobretudo aqui o colo transverso do intestino grosso, ele é elevado e aí nós conseguimos ver o intestino delgado. Olha, né, a quantidade, o volume de alças intestinais. É muito grande.
Duodeno, especificamente. O duodeno, segundo os mais antigos, foi-se dado esse nome porque o duodeno mede cerca aí de 12 dedos. Então, fala-se muito que o duodeno recebeu esse nome por causa dessa referência. Ele comumente se assemelha a um C, e aí na concavidade desse C, que eu estou apontando aqui agora com a setinha, você vai logo ver a cabeça do pâncreas com o processo uncinado. Então você vai reconhecer o duodeno encontrando facilmente o pâncreas, já que a cabeça do pâncreas repousa aqui na concavidade do duodeno. E ele tem partes, né? A anatomia humana é justamente o estudo das partes. Então você tem uma parte superior, que é inicial, onde eu já destaquei lá atrás a ampola do duodeno, que são os primeiros 2 centímetros de uma área dilatada do duodeno, que a ampola faz parte desta parte superior. Tá aí eu de novo redundando. Você tem a parte descendente, que é importante, essa parte descendente, já que nesta parte descendente do duodeno chegam o ducto pancreático e o ducto colédoco. O ducto pancreático está trazendo do pâncreas o suco pancreático. O ducto colédoco vem lá de uma relação de ductos do fígado e da vesícula biliar, trazendo o quê? O ducto colédoco? Bile. E aí eles vão se juntar esses 2 ductos para formar a ampola hepatopancreática e liberar essas secreções que eu citei há pouco na parte descendente do duodeno. Para quê? Principalmente para metabolizar proteínas e lipídios. Correto? Há também uma parte horizontal, perdão, é uma parte inferior, esse é o nome correto, e uma parte ascendente do duodeno. Então são 4 porções: parte superior, parte descendente, parte inferior e parte ascendente. Eliminem isso aqui que eu já tinha que ter eliminado, correto? Então, ele tem de 25 a 30 centímetros. Eu acho que se você aí medir 10 dedos mais 2, né, que foi a origem do nome, duodeno, 12 dedos, dá cerca de 25, 30 centímetros, que é aí basicamente o comprimento do esôfago, por exemplo. Só que o duodeno você vai encontrar ele em formatinho de C. Então, note que o duodeno, eu tenho as delimitações perfeitamente compreendidas, eu sei que vai do piloro, que é a parte final do estômago, até a flexura duodeno-jejunal, certo? Pronto, acabou aí o duodeno. E eu sei que o jejuno começou aqui, na flexura duodeno-jejunal. Perfeito, pessoal? Olha aí. O destaque para o ducto colédoco, proveniente do fígado e da vesícula biliar, e o ducto pancreático, que veio do pâncreas. Então, a parte descendente do duodeno, que foi o que eu contei para vocês agora há pouco, recebe o ducto colédoco, o ducto pancreático e, eventualmente, quando presente, o ducto pancreático acessório. E aí, você vai ter abrindo-se, dá para ver também na peça anatômica, quando você abre a parede da parte descendente do duodeno, você vê um biquinho, uma espécie de biquinho com uma abertura, que é justamente quem? A papila maior do duodeno. Perfeito? Ocasionalmente, se você tem ducto pancreático acessório, você vai observar outro biquinho na parede da parte descendente do duodeno, que aí seria a papila menor do duodeno. A ampola hepatopancreática, eu citei há pouco, do que se trata? Da junção do ducto colédoco com o ducto pancreático. Poxa, mas o ducto pancreático então se une ao ducto colédoco? Sim, forma a ampola hepatopancreática. Numa leitura mais aprofundada, vocês poderão perceber que há variações anatômicas em relação a essa união para formar a ampola hepatopancreática. Agora pensem comigo, pessoal, para nós
usarmos a anatomia a nosso favor. Se a ampola hepatopancreática é a junção do ducto colédoco com o ducto pancreático, pensem, se eu constituir pedras na minha vesícula biliar, uma pedrinha dessa pode ir parar lá na ampola hepatopancreática e atrapalhar, sobretudo, o funcionamento do pâncreas. Aí você tem um problema que não é legal. Isso pode te gerar uma pancreatite, por exemplo. Então, é interessante saber disso, porque tem como fundo a anatomia humana. E as pedras que se originam na vesícula biliar, em 70% dos casos, a constituição é de colesterol. Então, na fisiologia, você lê mais aprofundadamente isso na clínica, que é um assunto muito interessante. Já que a retirada da vesícula biliar, a colecistectomia, ela não é um evento raro. Então, por que acontece tantas colecistectomias? Por que tanta gente precisa de uma intervenção cirúrgica para a retirada da vesícula biliar? Essas perguntas é que são inquietantes e que nos levam a pesquisar, a procurar resposta. Por isso que eu friso tanto nas aulas teóricas ou práticas que você precisa saber perguntar. Não é a resposta pronta. Essa daí você acessa seu celular e acha. O essencial no processo do aprender é você fazer a pergunta correta. É ter a curiosidade de saber por que surgem pedras na vesícula biliar. São análogas, são similares às pedras que surgem nos rins, por exemplo? E como se dá o processo? Quem são os elementos, os componentes estruturais e funcionais implicados? Então vejam, tudo é a pergunta certa. Nós temos que aprender a perguntar e não querer de forma simples a resposta, certo? Um momento aqui de didática e pedagogia, porque nós não somos educados, né, no nosso ciclo educacional a estudar corretamente. E isso é uma falha que tem, e eu não sei por quanto tempo isso vai perdurar, mas chega desse papinho. O ducto pancreático acessório, como eu falei para vocês, eventualmente pode ocorrer. Quando ele ocorre, ele abre-se na parede da parte descendente do duodeno, no que chamamos de papila menor do duodeno. Muito bem, aqui é a ilustração do professor Frank Netter, quando você vê duodeno in situ, é o latim, no local, no sítio. Então é o duodeno na sua parte, na sua descrição anatômica, na sua posição anatômica, certo? Ele é esse C aqui. Ó, a parte descendente, perdão, meus amigos, a parte superior do duodeno, com essa parte mais dilatada que chamamos de ampola do duodeno, certo? A parte superior. A parte descendente, que é a maior porção do duodeno, interessante, já vimos por quê, já que o ducto colédoco, unido com o ducto pancreático, forma a ampola hepatopancreática e abrir-se-á no interior da parte descendente do duodeno, lançando aí o suco pancreático e a bile. Aproveitar aqui que estamos na concavidade daquele C que o duodeno forma e vejam bem aqui a cabeça do pâncreas. Depois você vai ter o colo, o corpo e a cauda do pâncreas, que culminará aqui no final, no baço. Normalmente, nós temos no nosso laboratório de anatomia esse bloco. Você tem o duodeno, o pâncreas e aqui o baço no final. Alguns blocos nós trazemos também, nós preservamos o estômago. A parte inferior do duodeno e a parte ascendente do duodeno, porque veja, ele ascende, ascendente do duodeno, acabou o duodeno. Onde é que mesmo acaba o duodeno? Na flexura duodeno jejunal, que é uma dobrinha, uma flexura realmente. Então aqui, se você tem um alfinete aqui, falando de questões de prova prática, né? Se você tem um alfinete aqui onde está a minha setinha, isso aí já é jejuno. Aqui
na dobrinha flexura duodeno jejunal, que marca o final do duodeno e o início do jejum. Aproveitando a ilustração ainda mais, pessoal, notem que para ver o duodeno direitinho, o professor Frank Netter retirou quase todo o colo transverso, que é uma parte do intestino grosso. Nós vemos aqui o rim direito, a glândula suprarrenal direita. Eu vejo aqui a veia cava inferior, tá de azulzinho, né? Eu vejo aqui a artéria aorta, parte abdominal. Notem que aqui, onde eu posto a minha seta agora, isso aqui é um tronco arterial importantíssimo no que diz respeito aí à vascularização da cavidade abdominal e para estes órgãos que aqui se englobam. Então, o tronco celíaco é o nome dele, que ele emite aí uma artéria hepática comum, uma artéria esplênica e uma artéria gástrica esquerda, certo? E essas artérias vão aos seus destinos, vão emitindo ramos menores e vão se anastomosando. O que é se anastomosar? É fechar um ciclo arterial. A gástrica esquerda, por exemplo, ela vai e se dirige ao estômago e vai se anastomosar, vai se unir com a gástrica direita, que é proveniente de outra artéria, tá? O pessoal da medicina vai ver isso com maior propriedade nos laboratórios de anatomia, é claro, nos conteúdos teóricos dos livros. Aqui eu tenho a glândula suprarrenal esquerda, aqui o rim esquerdo. Então nós temos aí toda uma gama de relações topográficas. Isso é anatomia, isso nós precisamos saber. Aqui, né, a parte interna do duodeno. Então, o que foi feito aqui? Fez-se uma secção, um corte no plano frontal. E agora nós estamos vendo a mucosa do duodeno. Veja que a parte interna do estômago, aqui já é canal pilórico, tem uma diferença estrutural. O ósseo pilórico aqui está. Aqui já está a ampola do duodeno, a primeira porção dilatada, cerca de 2 centímetros, constituindo aí a parte superior do duodeno. Imediatamente você já começa a ver aí pregas circulares no duodeno, na parte descendente do duodeno. Eu consigo ver aqui a papila maior do duodeno. Isso aqui é esse biquinho com orifício, por onde vai ser jogado aqui na parte descendente do duodeno a bile, trazida por esse elemento aqui, que está em verde, que é o ducto colédoco, e o suco pancreático, que vem por aqui pelo ducto pancreático. Ambos se unem para formar a ampola hepatopancreática. Correto, meus caros? Aqui, o néter coloca o ducto pancreático acessório com a papila menor do duodeno representada. Perfeito? Então, esta é a papila maior do duodeno, um orifício. Há um arranjo muscular aqui muito interessante. Na histologia vocês observam, porque aqui será lançado o suco pancreático e a bile. Quem está trazendo, Luciano? O ducto colédoco, vindo do fígado. O ducto colédoco foi formado lá, né, pelo ducto cístico, vindo da vesícula biliar, e o ducto hepático comum, vindo do fígado. Esses dois se juntam, formam um ducto colédoco que vem lá do fígado e chega até aqui no duodeno, se junta com o ducto pancreático e forma a ampola hepatopancreática. Correto? A parte inferior do duodeno, a parte ascendente do duodeno e a flexura duodeno jejunal, que marca aí o final do duodeno e o princípio do jejuno. Um destaque novamente para a cabeça do pâncreas, localizada nessa concavidade do nosso glorioso duodeno, e que o pâncreas vai se dirigindo aí para a esquerda. O duodeno, numa outra forma de ver, a sua vista externa, superficial, com aqui as camadas de parede muscular, mostrando aí a versatilidade desse órgão e certamente a sua condição de produzir movimentos peristálticos para que o alimento vá avançando.
Mais uma vez, parte superior do duodeno, parte descendente do duodeno, parte inferior do duodeno, parte ascendente do duodeno, flexura duodeno jejunal. Aqui eu já tenho, então, o jejuno. Aqui, um esquema muito bacana da vesícula biliar, com o ducto cístico e o ducto hepático comum. Ducto hepático comum que formou-se graças à união dos ductos hepáticos direito e esquerdo. Então, ducto hepático direito mais ducto hepático esquerdo formam o ducto hepático comum, que, junto com o ducto cístico, proveniente da vesícula biliar, formou o ducto colédoco. O ducto colédoco, então, transportando a bile que foi fabricada no fígado e foi armazenada na bile, transporta a bile para cá, para a parte descendente do duodeno. Aqui vem chegando o suco pancreático, perdão, o ducto pancreático com o suco pancreático. Esta união possibilitou a formação da ampola hepatopancreática, que abrir-se-á na papila maior do duodeno e lançará suas secreções no duodeno. Perfeito, meus caros? Aqui aquele arranjo muscular sensacional, né? Como uma estrutura tão pequena, é tão bem arquitetada para realizar suas funções. A ampola hepatopancreática e a papila maior do duodeno aí, com uma série de músculos reforçando, estabilizando, né? Posicionando para que a função seja a melhor possível. Aqui são algumas variações anatômicas, pessoal, quando da união dos ductos colédoco e pancreático. Veja, você pode ter a ampola hepatopancreática assim, que é o mais comum, né, um canal bem curto. Você pode ter duas vias e não formação da ampola hepatopancreática, e você pode ter uma ampola hepatopancreática mais longa. Então, essas são variações anatômicas, são desvios dos padrões morfológicos, mas que, contudo, não provocam alterações ou comprometimento na função. Bom, vou estancar aqui 22 minutos. Um forte abraço e voltaremos depois com o jejuno. Fiquem com o Papai do Céu.